Olá, amigos. Meu nome é Reinaldo Souza. Sou um juiz aposentado com mais de 30 anos de experiência no sistema judiciário brasileiro. Durante minha carreira, lidei com casos complexos de direito internacional, relações diplomáticas e até sanções econômicas. Hoje, vou falar sobre um tema muito importante. Quais poderiam ser as piores reações e sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, se o ex-presidente Jair Bolsonaro for preso? Imaginem isso como uma novela internacional cheia de tensão, onde dois líderes fortes, Trump e Bolsonaro, que se consideram aliados, estão no centro de uma disputa que pode afetar milhões de brasileiros comuns, como você e eu. Primeiro, vamos contextualizar para que todo mundo entenda, mesmo quem não acompanha política diariamente. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal por acusações graves, como suposta tentativa de golpe de Estado após perder as eleições de 2022. Ele nega tudo e diz que é uma perseguição política. Recentemente, em agosto de 2025, ele foi colocado em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, o que já é uma restrição séria à sua liberdade. Mas o que estamos discutindo aqui é um cenário hipotético. E se o julgamento avançar e resultar em uma prisão efetiva em uma cadeia comum? Bolsonaro é um grande amigo de Trump, que o chama de irmão e compara sua situação aos próprios processos judiciais que Trump enfrentou nos Estados Unidos. Trump vê isso como uma caça às bruxas, uma expressão que ele usa para descrever ataques políticos injustos. Agora, por que Trump reagiria? Porque ele é um líder que prioriza lealdade e vê o mundo como um ringue de luta livre. Se um aliado cai, ele entra na briga. Já vimos isso acontecer. Em julho de 2025, Trump anunciou tarifas de 50% sobre importações brasileiras e sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, o juiz que preside o caso. Isso foi um aviso claro. Parem com isso ou vai piorar. Mas se Bolsonaro for preso, de verdade, as reações de Trump poderiam escalar para níveis muito mais graves. Vou explicar passo a passo, focando nas piores possibilidades, usando exemplos simples para que uma pessoa leiga, como um trabalhador comum ou uma dona de casa, consiga visualizar o impacto. Começando pelas reações diplomáticas, que são como brigas entre vizinhos que podem virar inimizade eterna. Trump poderia romper relações diplomáticas parciais ou totais com o Brasil. Isso significa reduzir o número de embaixadores, fechar consulados ou até expulsar diplomatas brasileiros dos Estados Unidos. Imaginem, brasileiros que moram lá poderiam enfrentar dificuldades para renovar vistos e turistas ou estudantes teriam portas fechadas. Trump já revogou o visto do ministro Moraes. Se Bolsonaro for preso, ele poderia estender isso para toda a cúpula do governo Lula, como ministros, juízes e até o presidente. Isso seria como dizer: vocês não são bem-vindos aqui enquanto perseguirem meu amigo. O impacto: milhares de brasileiros que dependem de viagens aos Estados Unidos para negócios ou família ficariam prejudicados. E no cenário pior, Trump poderia pressionar aliados como a União Europeia para fazerem o mesmo, isolando o Brasil internacionalmente, como se fôssemos um país pária, daqueles que ninguém quer negociar. Mas o foco maior, como você pediu, são as sanções econômicas, que seriam as mais dolorosas. Trump já impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o que significa que itens como soja, carne, café e minério de ferro ficam mais caros para os americanos comprarem. Isso já pode custar bilhões ao Brasil. Estima-se perdas de até 3,5 bilhões de dólares só no agronegócio. Se Bolsonaro for preso, Trump poderia elevar isso para 100% ou mais, ou impor embargos totais em setores-chave.
Embargo é como um bloqueio. Não compro mais nada de vocês. Pense no que aconteceu com Cuba ou Venezuela sob sanções americanas. Exportações param, fábricas fecham, empregos somem. No Brasil, o agronegócio, que representa 25% do nosso PIB, entraria em colapso. Fazendeiros de Mato Grosso ou Goiás não venderiam mais soja para os Estados Unidos, preços cairiam aqui e o desemprego explodiria. Para um leigo, imagine que você é um caminhoneiro que transporta grãos. De repente, não há mais cargas e você fica sem salário. Ou uma família que depende de uma fábrica de suco de laranja em São Paulo. Se os Estados Unidos pararem de comprar, a fábrica fecha e o pão de cada dia some da mesa. Pior ainda, sanções financeiras. Trump poderia usar a lei Magnitsky, que já aplicou contra Moraes, para congelar ativos de mais brasileiros nos Estados Unidos. Isso inclui contas bancárias, investimentos e propriedades. Se estender para o governo inteiro, bancos brasileiros poderiam ser proibidos de operar em dólares, a moeda global. O dólar é como o sangue do comércio internacional. Sem ele, o Brasil não importa remédios, máquinas ou combustível. Lembra da crise da Venezuela? Famílias sem comida básica por causa de sanções assim. Aqui, o real despencaria, inflação subiria e itens como gasolina e comida ficariam caríssimos. Para explicar simples, se hoje você paga R$5 por 1 litro de leite, com sanções pesadas, poderia pagar 15 ou 20. E empresas americanas no Brasil, como Google ou Amazon, poderiam ser forçadas a sair, levando embora empregos em tecnologia. Agora, vamos para as reações mais extremas, aquelas que prenderiam sua atenção como um filme de suspense. Trump é imprevisível. E em cenários piores, ele poderia incentivar ações cibernéticas ou de inteligência contra o Brasil. Não falo de guerra aberta, isso é improvável, pois o Brasil é um gigante econômico. Mas de ciberataques sutis, como hackear sistemas governamentais para expor provas de corrupção no STF, ou apoiar opositores internos de Lula com financiamento secreto. Trump já acusou o Brasil de censura e perseguição. Se Bolsonaro for preso, ele poderia declarar o Brasil uma ameaça à democracia ocidental e pressionar a OEA ou a ONU para condenações. Pior, embargos militares. Os Estados Unidos poderiam proibir vendas de armas ou tecnologia militar ao Brasil, enfraquecendo nossas forças armadas. Imagine nossas fronteiras na Amazônia mais vulneráveis, ou aviões da FAB, sem peças de reposição americanas. E há o lado comercial amplo. Trump poderia bloquear o Brasil em acordos internacionais. Por exemplo, vetar nossa entrada na OCDE, que é como um clube dos países ricos, ou complicar negociações com a China, nosso maior parceiro. Se Trump disser quem negocia com o Brasil é inimigo, empresas globais hesitariam. Isso seria como isolar o Brasil em uma ilha econômica, onde investimentos estrangeiros fogem, a bolsa despenca e a recessão bate à porta. Para um leigo, pense no seu bairro. Se o maior comprador de tudo parar de comprar, as lojas fecham e o bairro empobrece. O Brasil seria esse bairro no mundo. Mas por que Trump faria isso? Porque para ele é pessoal. Bolsonaro o apoiou em eleições passadas e Trump retribui lealdade. Em postagens no Truth Social, Trump disse que está observando de perto e que o julgamento é uma aberração. Seu filho, Donald Jr., e aliados como Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, lobiam na Casa Branca. Se a prisão acontecer, Trump poderia escalar para sanções setoriais, como proibir importações de etanol brasileiro, afetando o setor de biocombustíveis, ou sancionar empresas estatais como a Petrobras, congelando suas operações internacionais. Isso causaria escassez de combustível aqui, com filas em postos, como nos anos 70. Agora, imaginemos o pior dos piores.
uma guerra comercial total. Trump poderia impor sanções secundárias, punindo qualquer país que negocie com o Brasil. Isso é raro, mas aconteceu com o Irã. Empresas europeias ou chinesas pensariam 2 vezes antes de investir aqui. O resultado? Desemprego em massa, com milhões perdendo jobs em indústrias exportadoras. A pobreza aumentaria, programas sociais como o Bolsa Família ficariam sem funding e protestos explodiriam nas ruas. Para prender sua atenção, imagine cenas de filmes como O Dia Depois de Amanhã, mas em vez de clima, é economia. Tudo congela e o Brasil luta para sobreviver. Claro, o Brasil não ficaria parado. O presidente Lula já chamou isso de chantagem e poderia retaliar com tarifas próprias ou se aproximar mais da China e Rússia via BRICS. Mas contra os Estados Unidos, a maior economia do mundo, seria desigual. Como juiz aposentado, vejo isso como uma violação de soberania. Cada país julga seus próprios casos. Mas Trump não liga para protocolos. Ele age como um xerife global. Em resumo, amigos, se Bolsonaro for preso, as piores reações de Trump poderiam transformar o Brasil em um alvo econômico, com tarifas devastadoras, embargos, congelamentos financeiros e isolamento diplomático. Isso não afetaria só políticos, mas você, mais caro no supermercado, menos empregos, viagens restringidas. É uma lição de como a política internacional pode entrar na sua casa. Fiquem atentos, porque essa novela ainda tem capítulos. Obrigado por me acompanhar até aqui. Reflitam e compartilhem. Até a próxima!